Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200+, podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Aqui eu trago empresárias para contar suas histórias, desafios e estratégias para crescer no mundo dos negócios. Seja muito bem-vinda, Priscila, um prazer muito grande te receber aqui hoje. Hoje a gente está com a Priscila Costa, que é arquiteta e urbanista, com MBA em Milão de arquitetura de luxo, especialista em arquitetura de alto padrão residencial e fundadora da Edifique Arquitetura. Prazer muito grande, amiga, ter você aqui hoje. Prazer todo meu, estou muito feliz e honrada pelo convite. Admiro seu trabalho, admiro você como mulher, como médica e é um prazer para mim participar aqui desse podcast. Que bom, tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir bastante aí para outras pessoas que também empreendem ou querem se inspirar para começar a empreender. Com certeza. E tenho certeza que a sua história também inspira bastante. E eu sempre começo o nosso podcast perguntando qual a frase, e eu perguntei isso para Priscila, qual frase ela escolhe para, se ela pudesse definir a jornada empreendedora dela em uma única frase, ela escolheu: legado não é só aquilo que você deixa, mas o que você constrói todos os dias. Conta pra gente, Pri, por que você escolheu essa frase? É porque quando as pessoas elas pensam em legado, elas pensam em algo postergado, né? Após assim a jornada, né? Ela se cumprir o propósito dela, o que ela vai deixar. Mas isso é construído todos os dias, né? Todos os dias a gente constrói aquele legado que vai ser deixado para todas as pessoas que a gente convive. Então, eu tenho muito assim enraizado em mim que o nosso propósito ele é vivenciado todos os dias e a gente não pode colocar o nosso foco só para um futuro, para algo, né, posterior, mas no dia a dia a gente está construindo isso. E a construção hoje, né, é o dia mais importante da nossa vida, o que a gente está fazendo hoje. É aquele mesmo conceito da jornada, né? Que se a gente pensa que a gente só vai ser feliz lá na frente, ou só vai usufruir lá na frente, ou eu só vou deixar realmente um legado, uma história, um nome, depois que eu for embora dessa vida, né? Mas a gente sempre deixa realmente isso. À medida que você constrói todos os dias, você já deixa pequenos legados e já muda. Eu acho que é mais sobre impactar a vida de outras pessoas, transformar outras pessoas, inspirar outras pessoas, e aí você vai construindo e deixando vários legados, pequenos legados. Porque às vezes a pessoa coloca o foco num legado maior, algo, né? Quando eu chegar em determinado estágio da minha vida ou patamar da minha vida, eu vou cumprir o meu legado. E esquece do hoje, do agora, né? Então ele é construído, o legado ele é construído todos os dias. E mesmo que a gente chegue lá nesse objetivo, foram pequenas coisas que juntas fizeram a gente chegar lá. E essas pequenas coisas, né? A gente comemora, né? Fica realizado com cada uma delas. Sim. E tendo essa clareza que é parte do legado maior, né, que a gente vai deixar. E eu acho que é isso que faz sentido, né, que se você jogar o sentido para algo que é tão distante, tão futuro uma possibilidade, e sabendo que a gente não tem como fazer um salto daqui para lá, e tem que ir subindo degraus, então se essa jornada não tiver um prazer e realmente um porquê, diário, né? Porque ainda mais na atualidade, assim, eu acho que a tendência, né, do futuro é cada vez mais as pessoas não estarem presentes no hoje, né? Sempre estar com o olhar naquilo que elas almejam, e isso é muito perigoso, porque você deixa de viver o presente, né? Você põe o seu foco nos seus objetivos maiores e deixa de viver o agora e de desfrutar aquilo que você já conquistou e que faz parte, como você mesmo disse, né, do legado, porque são pequenas conquistas que vão nos levar. E eu vejo que hoje a gente tira o olhar muito do hoje, do que a gente já conquistou, do que a gente está vivendo, né, para colocar toda a nossa energia nesse futuro, nesse legado maior, que às vezes gera uma ansiedade, né, um desconforto. Sim. E a gente deixa de viver. É super importante, né? Até porque empreender é super desafiador. Se a gente não for capaz de valorizar as pequenas conquistas e aquilo que a gente vai construindo ao longo do caminho, acho que a gente perde força, perde segurança, perde coragem, né? Isso tudo é importante para manter a gente
ali envolvido com o nosso projeto, com o nosso objetivo. E eu quero que você conte pra gente, Pri, um pouco da sua história. Hoje você atua no mercado de luxo com um escritório que já é consolidado aqui em São Paulo, referência. Mas eu quero que você fale como tudo começou. Eu sei que não começou desse jeito. E qual foi o ponto de virada, né? Como começou e qual foi o ponto de virada, o momento que te colocou nesse caminho do empreendedorismo? Então, eu sou a mais nova de uma família, né? Minha família é muito grande e eu sou a mais nova de 8 irmãos. E o meu pai, a construção civil, ela entrou na minha vida já na minha família. Meu pai era pedreiro, né? Então ele construía casas na minha cidade, né? Onde eu nasci. Então eu já cresci em meio a esse contexto de obra. Então eu sempre estava em algum canteiro de obras quando eu ia com a minha mãe, ou então às vezes meu pai estava em alguma obra e me levava. Então isso já era habitual, né, no meu dia a dia. E eu cresci e todas assim, as minhas irmãs, como eu era a mais nova de 8, eu era caçula, mas com uma diferença muito grande da minha irmã que tá anterior a mim. Eu tinha 10 anos, tenho, né, 10 anos de diferença. Então eu cresci, eu já não tinha nem irmãos mais, assim, já solteiros. Então, nesse contexto... Eu quase fui filha única. Quase fui filha única. Contexto, né? Mas mesmo diante desse quadro, eu fui seguindo naturalmente, como toda família, os passos dos irmãos ali, do contexto que eu estava inserida. E aí as minhas irmãs já tinham ali, nenhuma delas tinha um curso superior, e elas trabalhavam em fábrica de costura. Então, a minha jornada me levou para esse lugar. Então, eu comecei a trabalhar nesse mercado. Então, eu trabalhava como costureira mesmo. E lá nessa realidade, eu me vi ali naquela situação e eu falei, gente, eu não quero repetir, né, todo o meu contexto familiar. Eu sou a mais nova e eu tô vivendo, né, já tô caminhando para viver tudo aquilo que a vida, eu acho que é aquela frase, né, eu tô deixando a vida me levar, ao invés de tomar as rédeas e direcionar a minha vida. Então eu trabalhei algum tempo nessa profissão, mas eu não me conformava. Eu lembro que teve momentos em que eu ia pro banheiro para desabafar, assim, porque eu tava tão sufocada e eu falava, Deus, assim, eu lembro que tinha uma janelinha pequenininha que dava para uma área de preservação ambiental. E eu olhava naquela janela e eu fazia uma oração, eu falava, Deus, eu não tô feliz aqui, me tira dessa realidade, eu não quero ficar aqui. E eu lembro direitinho, assim, que eu tinha muita, muita vontade de sair daquela realidade. Só que vontade só não é suficiente. Sim, vontade muita gente tem, né? Então, mas eu sempre falo, quando a vontade lá dentro, ela realmente é verdadeira, a gente se move, é uma né? energia muito forte. Mexe, aquilo move, ali, sai do lugar. E eu não, assim, eu não entendia porque eu era uma ótima costureira. Eu cheguei a ter, assim, eles me fizeram propostas para liderar. Então agora eu já entendi por que você é ultra mega estilosa. Você não fez MBA em moda em Milão, mas você... de costura, eu entendo. Mas você entende de costura, já entendi. Eu entendo mesmo. Eu trabalhei em todas as máquinas, eu sabia fazer... Nós costurávamos principalmente calça jeans. Então eu fazia todas as áreas da calça jeans, porque para quem não entende de costura, calça jeans ela é feita por partes, você não faz a peça inteira. Então você faz o bolso, você faz o gancho, você fecha as laterais. Então eu passei por todas as fases, né, de uma construção de uma calça, de uma costura. Então eu sabia costurar em todas as máquinas e eu cheguei a ter proposta para ser chefe, de liderar ali uma fábrica inteira. Só que, assim, não era porque eu não gostava do que eu fazia que eu não fazia bem feito. Eu fazia bem feito e eu tive inúmeras propostas assim, para liderar. Só que eu não estava feliz naquela realidade. Só que sair dela também era algo muito desafiador. Ninguém da minha família tinha saído daquela realidade. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha 14 anos. 14. Você casou com 16? Casei com 17. 17. Então, eu lembro de que você casou nova, foi mãe super nova, né? E eu conheci o meu marido nesse contexto de fábrica de costura. Ele era mecânico das máquinas. E aí, em meio a essa realidade, inconformada com aquela situação, eu tinha dois caminhos. Ou me conformar e me acomodar, falar, gente, olha,
é isso aqui que é a minha realidade, todo mundo sobreviveu até aqui com isso e eu vou ficar por aqui. Ou sair daquela realidade e correr os riscos de mudar de vida. E aí, em meio a todo esse contexto, fazendo essas orações nos banheiros, assim, querendo muito, eu decidi sair daquela realidade. Eu saí dali disposta a arrumar alguma coisa, assim, que fosse... assim, eu não sabia o que era, mas eu não queria estar naquela realidade. Então, eu fui cumprir minha missão fora dali. Eu lembro que eu pedi demissão e fui cumprir minha jornada. E quando eu fui à busca, né, nessa busca por um novo emprego, por uma nova realidade, eu falo que quando você sabia que era arquitetura. Não. Isso ainda nem passava na sua cabeça. Mas sabe aquela frase, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão? Então, quando eu decidi, falei, eu vou sair dessa realidade, o que aconteceu? Eu saí desse emprego, desse meu trabalho, que era a minha garantia, né? Era o que eu tinha ali para, né? Como salário e tudo. Só que aí quando eu coloquei o pé e eu fui em busca de uma nova oportunidade, eu busquei em todas as áreas que você pensar. Áreas médicas, eu queria muito trabalhar na área médica. Eu lembro que eu olhava assim as clínicas e tinha muito desejo de conseguir algo dentro de alguma clínica. Eu lembro que eu liguei em inúmeras clínicas, busquei muito uma oportunidade dentro de uma clínica e não consegui. E aí as portas se fecharam. E onde que eu consegui uma primeira oportunidade? Em um escritório de uma decoradora de design de interiores. Ela não era arquiteta, mas ela tinha, né, a formação acadêmica em design de interiores. E aí, quando eu consegui essa oportunidade, eu entrei para esse escritório não para ser uma efetiva assistente de arquitetos, não. Eu entrei para auxiliar a arquiteta que auxiliava a design de interiores. Então, eu era uma assistente. Só que eu agarrei aquela oportunidade com todas as minhas forças, mas eu não sabia que aquilo ali era a minha paixão. Passando ali, vivenciando a arquitetura, eu fui ali enxergando e os meus olhos foram brilhando cada vez mais para aquilo ali. E num determinado momento, essa arquiteta, aí eu comecei já a trabalhar nos programas. Eu começava sem precisar. Eu já sabia mexer. Fazia as coisas. E eu lembro exatamente como se fosse hoje, assim, eu já comecei a trabalhar no CAD fazendo plantinhas, assim, sem ninguém me pedir nem nada. Eu começava a desenhar as plantas e passou, assim, uns 4 meses, essa arquiteta que estava trabalhando lá precisou sair. E quando ela precisou sair, a design de interiores, que era minha chefe, falou, olha, você quer aprender? Você tem disponibilidade? Você está disposta? Eu falei, lógico que eu quero. E aí eu agarrei aquela oportunidade com todas as minhas forças. Aí você começou a faculdade? E comecei a trabalhar lá. Não tinha faculdade ainda. Entendi. Aí passou um pouquíssimo tempo, eu já me ingressei na faculdade, porque eu já tinha convicção de que aquilo ali era a minha missão. Eu não tinha dúvida nenhuma. Quando eu me matriculei na arquitetura, eu já tinha convicção que aquilo ali era a minha missão. Não tinha dúvidas nenhuma, já estava apaixonada. E aí, aquela dúvida que eu ficava, né, às vezes, oh meu Deus, eu não tô no meu... Acabou naquele momento. Por isso que, porque às vezes as pessoas, elas ficam em busca do propósito, só que elas querem que apareça, assim, sem elas darem o passo, ou se elas têm nenhuma atitude. Sem ter a coragem, a ousadia, né? Eu falo que quando a gente tem essa inquietação dentro e tem de verdade a vontade de fazer algo diferente, de crescer, você tem que ousar, você tem que ser corajoso, você vai abrir mão de alguma coisa, você vai sair daquela situação de conforto, né? Às vezes, por exemplo, para médicos e profissionais da área da saúde, às vezes é difícil, a pessoa já tem um trabalho, já tá no plantão, e aquilo ali meio que sustenta a renda e a vida financeira dela, ela se acostuma com aquele padrão, e aí para ousar e fazer algo diferente, empreender e se arriscar, são poucos que fazem isso, né? E é nesse ponto que é essencial você ter esse discernimento e essa clareza de que se você não der o passo, porque se eu não tivesse dado o meu passo lá, sem ainda ter porque quando, né, eu decidi, eu não vou ficar aqui, eu quero um novo futuro para mim, eu quero um caminho diferente. Mas não tinha uma plaquinha lá, esse é o seu novo futuro, você vai ter um escritório referência em São Paulo de arquitetura de luxo. Não, vai, Priscila! Meus maiores sonhos. Não tinha nada disso, né? Nada disso.
E depois que você fez a arquitetura, como que foi? Assim, você já saiu e montou o seu? Você trabalhou em outro lugar antes? Durante toda a minha faculdade, eu já estava, né, inserida nesse mercado. Então, toda a minha faculdade, eu estava ali trabalhando muito nos escritórios. Eu saí, depois de um tempo, desse escritório que era design de interiores, para ir para um escritório que fizesse a arquitetura completa, né? Desde o executivo arquitetônico até o design de interiores. Então, eu fui para esse outro escritório, mas durante toda a minha faculdade, trabalhando muito e já me especializando, assim, 3D. Eu já conseguia fazer ali as maquetes eletrônicas e até numa realidade que ainda nem era muito, né? A gente não se via muito ainda esse tipo de trabalho. Eu já tinha ali a expertise. Então, depois, quando eu ingressei ali, eu já tinha um conhecimento muito grande. E quando eu me formei, assim que eu me formei, no próximo ano eu já montei meu escritório. Também outro passo que foi assim, novamente sem ter nenhuma perspectiva. Eu não tinha um cliente. E você montou, vamos falar, né? Somos duas mineiras aqui. E você montou seu escritório em Formigas, não foi? Que é uma cidade pequena, uma cidade no interior de Minas. Sim. Então você já se formou, já montou um negócio. Sim. De cara, quando você montou o seu escritório, você já tinha equipe, você trouxe equipe, você começou sozinha? Era você e fazia tudo. Eu faz tudo. Sozinha, eu era financeiro, eu pagava as contas e ia nas obras, medição, projeto, criação, executivo, tudo. Mas eu falo que assim, quando você tem a clareza ali, né, dos seus objetivos e quando você sabe da sua capacidade, do seu amor pelo que você faz, né, isso te dá uma segurança muito grande. Né, porque hoje eu olho para trás e falo, gente, foi um passo ousado. Né, lembrando que eu era, né, aquela menina que saiu de uma família que não tinha condições financeiras. Meu pai não tinha condições de pagar minha faculdade, então minha faculdade inteira eu tive que trabalhar para pagar. E esse escritório não tinha uma reserva ou alguém para me bancar ali por 6 meses, nada disso. Não tinha um fluxo de caixa, né? Que a gente sabe aquilo que hoje é extremamente importante para manter um negócio funcionando, crescendo, para sobreviver. Mas a maioria dos negócios não começa no cenário ideal. Começa sem fluxo de caixa, sem toda a estrutura. E por isso muitos acabam morrendo nos primeiros anos. Mas tem os que não morrem, que bom. E tem os porquês disso também, né? Os conhecimentos que a gente vai atrás, busca, toda a estratégia que a gente traz diferença para o negócio, a coragem também. Mas o que foi que foi mais desafiador para você nesse início de empreendedorismo? Aí você já no seu escritório, aí tem um momento que você começa a crescer, a trazer pessoas, a ter um time. Qual foi o momento mais desafiador, Pri? Foi no início, quando era só você? Foi quando você começou a ter um time? Qual foi esse momento? O início, assim, ele foi desafiador, mas quando, assim, eu sabia a garra que eu tinha, o amor que eu tinha pela arquitetura e que eu não ia desistir fácil mesmo. Então, assim, eu nunca tive dificuldade desde os primeiros meses do meu escritório. Ele cresceu de uma forma muito orgânica, mas muito ascendente, sabe? Eu tive um crescimento muito rápido. Assim, eu tive a oportunidade até de conversar com a minha última chefe, né, do último escritório que eu trabalhei, e ela comentou comigo, ela falou, Priscila, eu fiquei, assim, impactada da forma como você cresceu rápido, assim, porque eu falo que quando você sabe, né, da sua capacidade, o amor que você tem, isso já te dá ali 50% de segurança, né, você fala, não, eu consigo, eu sei que eu sou capaz. Então, o nosso escritório cresceu muito rápido. Agora, o maior desafio que eu tive foi que, com o passar dos anos, eu vi que a minha entrega ela estava limitada a um budget. Né? Eu tinha um limitador ali, que era o budget do meu cliente. Então, eu conseguia... E limitava o seu potencial também, né? Eu conseguia somente ir até aquele budget. Então, aí, naquele momento, eu falei, meu Deus, assim, o que eu vou fazer? Né, eu quero entregar algo excelente, eu quero entregar algo que tenha, né, que seja de alto padrão, que tenha qualidade, mas eu tô ali como um limitador. Foi onde eu decidi, né, me especializar,
Mas assim, eu ainda não tinha noção, né, do que eu iria fazer ali na minha profissão, mas eu decidi me especializar em arquitetura de alto padrão. Então eu vim para São Paulo, né, fiz o MBA, estudei durante 4 anos Aqui em São Paulo. Depois foi o de Milão. E depois eu fiz, que aí a gente fez aqui 2 anos em São Paulo, depois teve mais 2, porque eu peguei 2 anos de pandemia, então a gente fez muita coisa online. Aí eu repeti de novo os 2 anos fazendo presencial, então eu tive ainda esse reforço na minha especialização, e a gente fez também a finalização e conclusão em Milão, que foi onde a gente teve ali 1 semana de imersão e estudos para se especializar ainda mais no berço, né, da arte e da arquitetura. Eu falo que Milão, Itália, lá é o berço, né, da arte, da inspiração, da arquitetura, de tudo. Da arquitetura, de tudo. Realmente, em Milão você vê exatamente isso, né? Eu acho que tem diversas cidades na Itália, mas é uma cidade que você chega e ela é diferente das outras pela arquitetura, mas pelo luxo, você consegue ver isso ali. Muitas cidades têm arquitetura, mas é aquela arquitetura mais antiga, mais histórica e mais simples, mais rústica também. Em Milão você vê esse contraste. A excelência. Eu falo que uma palavra dos detalhes, que define, né? Da preocupação com os detalhes minuciosos ali. Então, com aquela experiência, né, aquele contexto todo, eu estudei todos os parâmetros do luxo. Né, nós estudamos residências de alto padrão, aras, fazendas. Então eu estudei como que tem que ser ali o local onde esses cavalos de raça eles ficam, o tipo de piso, como que é a drenagem desse piso, o conforto desse piso, o fechamento das laterais, todo o contexto diversos de aras, ambientes possíveis e não possíveis. Porque para quem ama, né, assim, animais, né, de grande porte como cavalos e cuida, né, e tem animais assim de raça, então tem todo esse cuidado ali para cuidar desse ambiente, para preservar ele de infecções, de ferimentos, e para ele ter uma vida de qualidade ali naquele ambiente. Então a gente estudou todo esse contexto de aras, fazendas, aeronaves, embarcações, qual o acabamento ideal para uma embarcação, por exemplo, que tem ali toda a ação da maresia. Então nós estudamos tecidos, acabamentos ali de pedras. Olha que interessante, nem imaginava que ia tão longe a arquitetura. Para mim a arquitetura era sempre de casa, edifício. Aeronaves. Tudo isso envolve a arquitetura. Descobrindo agora. Isso, quem compra uma embarcação, por exemplo, ele vai ter um projeto de design de interiores. Mas eu não imaginei que quem cuidasse disso fosse a arquitetura. É a arquitetura. Aí aí faz o projeto. Para mim era engenharia naval, engenharia... já vinha pronto, Exato. Né? Não, é personalizado. O proprietário, ele tem ali a oportunidade de personalizar do jeito que a cor que ele quer, com o tecido que ele quer. Então nós estudamos toda esse acabamento, sabe? Quais são ali as especificações corretas. Então, qual especificação eu vou colocar ali para revestir um estofado, né, de uma embarcação, o acabamento, a costura, o piso, qual o piso ideal, então a iluminação. Então, nesse MBA, abriu-se ali uma janela, né, uma visão muito mais ampla de onde eu poderia chegar na arquitetura. Né? E eu lembro que eu voltei em um determinado, ainda no meio do curso, eu ainda estava cursando, eu voltei para o escritório e fiz uma reunião com o meu time e falei, a partir de hoje, nós somos um escritório especializado na arquitetura de alto padrão. Foi uma decisão. Isso, uma decisão. Não era a minha realidade. Agora, foi uma decisão. Então nós decidimos. Aí o que eu fiz? O meu escritório ainda era pequeno, eu fazia as minhas reuniões de apresentação no mesmo ambiente que eu tinha todo o time, por causa de falta de espaço. Então, o que eu fiz? Eu aluguei a sala ao lado, dobrei o meu espaço físico, reservei a área toda de staff, que é onde são produzidos os projetos, e fiz uma sala de reuniões, toda equipada, confortável, com uma acústica boa, com uma televisão de qualidade. Investi em toda a estrutura do meu escritório e já me preparei para quem eu queria ser.
Então, preparei o meu ambiente, preparei os meus estudos, né, o meu conhecimento técnico, adquiri toda aquela bagagem e decidi, e falei com eles, olha, a partir de hoje. E eles vivenciaram isso junto comigo, porque eles viram, depois desse novo nosso movimento, foi algo assim que aconteceu naturalmente. Eu me posicionei na minha comunicação, no meu ambiente de trabalho, na minha estrutura de trabalho, e na minha mentalidade. E aí é interessante, né? Eu vou contar essa parte da história, se eu contar errado, você me corrige, porque eu sei que você entrou nesse mercado de luxo em São Paulo, que, claro, né, tem o mercado de luxo em Minas, na sua cidade, aos arredores também, que eu sei que você não atende só Formigas, mas as regiões ao redor. Mas aqui em São Paulo, que imagina, já tem pessoas posicionadas nesse mercado aqui em São Paulo. E você entrou nesse mercado pelo seu posicionamento na internet, no Instagram. Sim. Uma pessoa daqui, uma cliente daqui, que viu você, gostou de você lá em Minas, no seu escritório lá. E ela quis ser atendida por você, quis o seu trabalho, a sua visão. E isso está relacionado à essência que a gente coloca no negócio. Total. Então, eu gosto muito, e aqui fica uma reflexão pra gente de posicionamento na internet. O que é marketing? O que é posicionamento? É você ter muita clareza daquilo que você primeiro do que você oferece, do que você faz, do que você entrega, do que você propõe, de qual é a sua proposta, qual é o seu modelo de negócio, qual é o seu diferencial. E aí a Priscila lá em Minas, com o escritório dela lá, chamou a atenção de uma cliente aqui, que é do segmento de luxo do mercado, que ela decidiu fazer parte. E essa cliente depois, obviamente, te trouxe várias outras, que foi quando começou o seu pé aqui em São Paulo também. Isso tem quantos anos já, Pri? Isso foi em 2020. 2020. Foi abril de 2020. Então. Agora, olha, novamente, quando você coloca o pé, Deus colocando o chão. Né? Porque quando eu dobrei esse espaço físico, eu dobrei os meus custos. Né? Porque era a mesma sala que eu alugava, que era uma, eu aluguei duas. E eu não tinha ainda cliente. Eu não tinha ainda os clientes de alto padrão. Mas eu tive que novamente me posicionar mediante aos meus objetivos. E é a questão de você ter muito claro, porque às vezes a pessoa começa a empreender, e eu tenho certeza que você, até antes do segmento de luxo, você já tinha uma boa clientela, já fazia um bom dinheiro. Você poderia ter falado assim, vou viver muito bem com esse dinheiro, mas quando você decide reinvestir no seu próprio negócio, vou me apertar mais, mas vou reinvestir no meu negócio, a sua chance de crescer, o potencial de crescer é muito maior. E sabe, assim, o que me fez dar esse passo nem foi o retorno financeiro que aquilo me traria, mas é o resultado pessoal, do meu trabalho. Porque eu iria ter condições, um budget que poderia me proporcionar fazer o que você está preparado. Isso. Exatamente. E eu queria entregar aquela excelência para o meu cliente. Eu queria ver ali materializado o sonho dele por completo. Então foi esse desejo que me fez dar esse passo. E quando eu dei esse passo, uma coisa que eu jamais imaginava, era um desejo meu, do meu coração, assim, que Deus e os mais íntimos sabiam, que eu tinha vontade, assim, de estar aqui em São Paulo em algum trabalho, mas, assim, era uma realidade muito distante, né? Eu sou de uma cidade do interior que não tem aeroporto, 70 mil habitantes, que era muito improvável, principalmente o alto padrão. Mas você estava preparada para isso. Quando você está preparada para isso, as coisas... Então eu tenho plena convicção que a mão de Deus estava nisso e atraiu essa cliente, né? E ela nos contratou. E não era qualquer projeto. Era um apartamento inteiro que ela queria reformar. E com o investimento... exatamente o budget que você sonhava. Eu queria. E eu acho interessante porque eu me aprofundei em obras de arte nesse meu MBA. E quando eu cheguei no apartamento dela, tinham inúmeras obras de arte. Se eu não tivesse o conhecimento... Você não ia ser capaz de reconhecer. Não, às vezes eu poderia até desmerecer alguma, por falta de conhecimento. Sugerir uma substituição sem ter o conhecimento. Então, quando eu entrei naquele apartamento, eu bati o olho, né? Eu vi tudo que ela tinha, eu já consegui identificar e, inclusive, valorizar. Falar, olha, a gente vai reposicionar, vai, né, trazer ali uma nova
um novo layout ali. Mas mantendo algumas coisas que tem já valor. tinham o seu valor, Isso. né? Então, esse posicionamento meu, eu já estava preparada. Sim. E aí, com essa entrega, ela investiu em imobiliário assinado, obras de arte também, novas obras de arte. O apartamento ficou impecável e com essa entrega, né, com essa conclusão desse projeto, a nossa carreira aqui deslanchou. E Pri, já que a gente está falando aí desse segmento mercado de luxo, que você é referência, a gente sabe que o mercado de luxo ele tem exigências específicas, né? Na sua visão, o que diferencia um profissional que se destaca nesse mercado daqueles que ficam ali no comum? Conhecimento. Primeiro é a vontade, né, de querer fazer diferente, de fazer melhor, de entregar o excelente, e o conhecimento que ele adquire, porque a vontade não executa. Não né? adianta só ter vontade de estar no mercado de luxo. A primeira coisa é o desejo. Se você realmente não souber o que você vai fazer ali, o que difere, como lidar assim, com tudo isso, né? Exatamente. Nesses anos nos meus anos de trajetória, né, dentro da arquitetura, o que eu vejo assim de diferencial, o que difere um profissional, né, de se acomodar ou então de dar espaço e de mudar, né, de nicho para esse nicho que é tão exigente, que busca tanto a excelência, a exclusividade, né, o atendimento muito exclusivo, cuidadoso, riqueza de detalhes. É isso, é o amor pelo que faz e essa vontade de entregar o excelente, de se capacitar. Eu acho que é muito isso, assim, você ter realmente um diferencial no atendimento, nos detalhes, na atenção, porque eu acho que o nível de exigência do mercado de luxo tá aí. Exatamente. Tá aí, porque é uma pessoa que a gente sabe que tem condição de comprar talvez tantas coisas e ela vai escolher entre duas coisas que tem digamos assim, um valor alto, por que ela vai escolher esse aqui e não o outro? Exato. É exatamente isso, é o atendimento que ela vai ter diferenciado, Exato. A atenção nos detalhes, e é no detalhe dela, porque o detalhe de cada um vai ser diferente. Sim, é a sua essência. Exato. E a excelência que você coloca naquilo que você faz. Eu não tenho dúvidas, Letícia, assim, que o que me fez crescer aqui em São Paulo foi esse nosso diferencial. Foi esse olhar cuidadoso. Eu falo que o mineiro, já a essência dele já é mais calorosa, atenciosa. Então, quando eu trouxe essa minha essência, aliada à minha excelência e o conhecimento que eu adquiri, né, durante todos esses anos, o meu olhar, eu sempre fui muito criteriosa, eu sempre fui muito exigente, eu sempre me cobrei muito, quis entregar o melhor sempre, superar a cada novo projeto, fazer melhor. E eu não tenho dúvidas nenhuma que o que fez com que o nosso escritório crescesse tanto nesses... Não fez 5 anos de trajetória em São Paulo, dentro de um mercado tão exigente e de uma competitividade que eu acredito que seja a maior do Brasil, assim, porque tem muitos escritórios de alto padrão em São Paulo. Mas eu posso falar uma coisa, até falando aí de escritório, e é bem interessante a forma como a Priscila coloca, porque o escritório dela aqui em São Paulo não tem um ano ainda, fisicamente, não tem um ano ainda. Tem. E às vezes as pessoas pensam muito que a estrutura física é o que vai definir. Tudo bem, ela se preparou lá na cidade, que é onde ela tinha o ponto dela, ela se preparou para fisicamente estar posicionada nesse lugar. Mas isso não foi impeditivo para aqui em São Paulo ela ter uma gama de clientes durante 5 anos e só depois de 4 anos, né? Que foi ano passado. Depois de 4 anos ela inaugurou o escritório físico dela aqui. Mas ela sempre fala, o meu escritório em São Paulo não precisa da parede. Porque precisa de você, da sua presença, da sua equipe, da sua entrega, do que vocês fazem. Exato, porque foram 4 anos que eu trabalhei à distância, fazendo todo o acompanhamento à distância, as nossas entregas, mas a atenção era extrema. Nosso contato com os executores era diário. Com o cliente, todo mês eu estava aqui. Quando eu estava presente, ele sentia ali a minha intensidade em fazer a coisa acontecer. A gente se conheceu, a Priscila não morava aqui em São Paulo. Não morava. Foi a coisa mais maravilhosa, descobri que ela ia mudar pra cá depois de um tempo. Exato. Eu fiquei tão feliz, mas a gente ficou muito amiga e ela não morava aqui ainda. Foi em meio ao processo. Então, o que fez, eu não tenho dúvidas, assim, a gente se destacar de forma tão rápida aqui em São Paulo,
Paulo, em menos de 5 anos, a gente... Né, esse contexto, esses 4 anos que eu fiquei com o meu escritório em Minas, eu não tinha um espaço físico aqui, nem um mês eu fiquei sem trabalhar aqui em São Paulo. E nem isso impediu, exato. Não. Tanto que a gente saía várias vezes, você não morava aqui. Eu vinha constantemente, tinha várias obras em São Paulo, mas não tinha um espaço físico, mas isso não impediu o nosso crescimento. E a partir do momento que eu vi que a demanda estava crescendo, e que os projetos já estavam tomando uma proporção maior, e que seria necessário eu ter equipes aqui, aí foi onde eu tive esse start, aí foi um novo passo. A nossa jornada sempre tem esses passos, né? Mas é a questão de você validar tudo, né? De você fazer no time certo também, porque às vezes as pessoas pensam o contrário, eu preciso ter toda uma estrutura física para ter clientes. Não, tenha clientes, depois você tem a estrutura física. Eu construí 5 anos. O mais importante é ter os clientes, é conquistar os clientes, né? E falando sobre cliente, teve algum projeto, Pri, ou algum cliente que marcou muito a sua trajetória e te fez perceber que você realmente tinha subido de nível no mercado? Nossa, vários. Mas assim, qual até foi difícil escolher. Aquele que mais marcou, assim? Que você falou, meu Deus, realmente agora eu tô nesse lugar. Então, olha pra você ver. Foi em meio Qual foi o caos? Conta aí. Então, lembra que eu fiz aquela mudança, né, de ampliar o meu escritório. Eu ampliei o meu escritório no final de 2019. Eu dobrei o meu espaço físico. Lembra que eu falei que eu preparei tudo para mudar esse nicho, né, para sair de um atendimento para outro nível de atendimento. Preparei todo o meu espaço físico, o meu time, a nossa estrutura de atendimento, os nossos processos. Eu fiz uma mudança muito grande na nossa comunicação, inseri o Trello em toda a nossa logística. A gente também usa o Trello na nossa logística aqui do Então inseri o Trello em todos os nossos processos de projetos, desde a entrada do cliente, a jornada dele inteira, o Teams na nossa comunicação entre as pessoas do time, preparei tudo. São ferramentas excelentes, né? Para agilidade de projetos. Para entregar o excelente, para o cliente também, na comunicação com o cliente. E aí, entra 2020, nós com esse pique total, com essa perspectiva gigante, pandemia. E aí eu falei, e aí? E aí acelera mais. Que bom que a única coisa que não parou foi construção e obra civil. Foi pelo contrário. Exato. Deu um boom na construção civil. E os clientes de alto padrão surgiram. Estavam ficando em casa, não iam mais sair viajar, quero melhorar a minha casa. Exato. Foi exatamente quando a nossa primeira cliente de São Paulo entrou em contato com o nosso escritório e também outros inúmeros clientes do nicho de alto padrão. Ah, Priscila, você anunciou que você estava agora no alto padrão? Nunca falei isso. Foi o meu posicionamento, a minha postura dentro do escritório, com o meu time, no Instagram e em todo o contexto e principalmente na minha mentalidade, na minha perspectiva. E aí veio, em meio a todos esses clientes, teve uma que me marcou muito, que ela nos procurou, é uma cliente assim de Minas, que ia começar uma casa do zero e era assim, a casa dos sonhos. Era a casa dos sonhos da vida dela e ela ama arquitetura, ama decoração, então ela valoriza muito. E eu lembro que ela entrou em contato com o nosso escritório e quando ela me ligou, sabe, porque assim, a construção civil, ela não parou, mas assim, teve um período ali de uns 10 dias que deu aquele lockdown total, que eu acho que todo mundo, né? Porque ninguém sabia nem o que era, o que ia fazer, pra onde ia, né? A construção civil foi só esse período aí, no máximo 10 dias, que eu me lembro, assim, porque foi a área que menos parou também, né? Sim. E aí eu lembro que foi nesse período, eu tava em casa, trabalhando home office, ela me ligou e falou assim, olha, nós vamos contratar vocês, pode vir que a gente vai começar. Eu não acreditava. Eu falava, meu Deus, eu tava ali home, sem nenhuma perspectiva, e essa cliente me liga. E foi uma das entregas que mais me emocionou, porque o que eu apresentei para ela, Letícia, naquele 3D, naquele projeto, o que eu coloquei ali de escolha, de curadoria, ela executou do início ao fim,
sem mudar nada de vamos mudar isso, não, porque esse aqui tá caro de. Não. Não teve. Ela, todo fornecedor que eu indiquei, ela confiou, contratou. Todo mobiliário que eu especifiquei, tapeçaria, cortina, paisagismo, tudo. A casa, eu me lembro, ontem mesmo eu estava falando com meu marido sobre essa entrega. Eu me lembro que quando eu montei, porque a gente tem um diferencial, a gente faz a montagem completa. Eu falo que quem contrata o nosso escritório não contrata projeto, contrata o sonho materializado. Né, o que ele foi buscar executado, porque eu falo que ninguém quer morar em papel e nem em 3D. Então, nós temos um processo muito cuidadoso de que o projeto, ele é 30% do nosso trabalho. O 100% é quando o cliente entra na casa e vai desfrutar. Então, a gente... com tudo pronto para... Isso, o nosso trabalho é de ponta a ponta. Eu materializo tudo aquilo que eu apresento para ele no computador. Então, eu lembro que esse 3D que eu apresentei para essa cliente, quando eu fui fazer a entrega dessa casa, eu fiquei uma semana montando essa casa, colocando cada mobiliário, tapete, decoração, flores naturais, perfume, posicionando as obras de arte. Nós montamos tudo, a cliente não viu nada, ela só viu no último dia. Então, nós preparamos a casa inteira e para recebê-los, nós preparamos um café com uma champanhe, para eles chegarem na noite que eles iriam dormir. Eles vieram só com a roupa do corpo da casa anterior. Porque as roupas mesmo já estavam posicionadas nos guarda-roupas. Eles vieram para dormir e nós estávamos ali para recebê-los com a casa toda florida, cheirosa, tudo no lugar. E quando eles chegaram, eu me lembro da frase do marido dela. Ele falou assim, parece que eu estou caminhando no 3D que você nos apresentou na primeira reunião. Então não tem como não se emocionar. Igual, né? Então aquilo ali para mim foi a minha maior realização, porque eu vi a capacidade que nós tínhamos e eu vi ali materializado aquele sonho, né, de executar o alto padrão com excelência. E aí só afirmou o que você exatamente queria continuar fazendo. Né? Exato, e aí ele estourou a champanhe, todo mundo se emocionou, as crianças vendo os quartos, emocionadas, né, com lágrimas nos olhos, e para mim não existe nada mais gratificante que isso. E assim, a cada experiência dessa, eu tenho convicção de que essa é a minha missão, eu nasci para edificar sonhos, e essa experiência me marcou muito. E inúmeras outras, né? Aqui em São Paulo eu tive inúmeras experiências, eu criei amizades aqui, minhas clientes viraram amigas, né? A gente se encontra, a gente toma café juntas, elas viram amigas e isso é muito especial. Além de uma profissão, eu tenho ali uma missão, né, que traz para mim muita realização e alegria. É maravilhoso. Isso é muito bom, né? E Pri, você lidera uma equipe hoje. Eu já presenciei alguns momentos, né, seus com a sua equipe. Como que foi construir essa estrutura, essa equipe, esse time? E o que você considera essencial para formar um time forte? Eu acho que a primeira, assim, as experiências que eu fui, né, adquirindo ao longo desses anos, eu acho que é um dos maiores desafios, né, de quem empreende, é liderar pessoas, é entender, a gente tem que ter uma expertise, um conhecimento humano muito grande, mas eu sempre fui muito transparente, muito sincera, sabe, eu sempre compartilhei com eles os sonhos mais loucos, assim, que às vezes nem eu tava... Mais ousadas, que você quer acreditar, mas às vezes nem consegue acreditar, né? Mas eu sempre fazia aquela sementinha, sabe? Entrar no coração de quem estava comigo, assim, de quem está comigo. Então eu acho que quem lidera é muito isso. Ele tem que ser o primeiro a acreditar, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo, ele tem que ser o primeiro a fazer, executar, porque delegar e não fazer... É delargar, né? É delargar, então... Você não... você tem que delegar algo que você é exemplo, né? Então, eu sou investidor. Eu falo empreender é uma coisa, gente. Ser investidor é outra. Sim. Se você delarga, é só investidor. Você tá pondo dinheiro e acha que ele vai brotar e render e que você não precisa fazer nada, né? Exatamente. Todo mundo vai fazer sozinho. Mas então, quando eu falo que
o exemplo, ele arrasta. Então, quando eu quis mudar, né, eu falei, não, a gente quer ir para o alto padrão, então eu preciso que vocês se posicionem, né, como arquitetos de alto padrão, que vocês se capacitem, que vocês se aperfeiçoem, se especializem a comunicação, as técnicas. Eu fiz, assim, a gente cria exigências para o time, mas eu também me preparei, eu preparei o espaço para eles, né, estrutura para eles trabalharem nessa área. Então, eu acho que o exemplo, Letícia, assim, para quem lidera, né, vivenciar tudo aquilo que ele fala é muito importante. É muito importante. Perfeição não existe. Né? Falar humanos, que eu sou uma líder perfeita, isso não existe, mas eles conseguem discernir que você está ali dando o seu melhor, né, com todo esforço. Eu acho que realmente pessoas é um grande desafio. Sim. Nos negócios, mas quando você tem uma equipe, um time comprado com você, isso é muito importante porque a todo momento a gente precisa de fazer mudanças no negócio. Exato. E mudar é sempre desafiador e desconfortável, né? E ninguém faz nada sozinho. Exatamente. Então imagina se quando você tivesse proposto para todo mundo, agora nós somos um escritório de alto padrão. Se as pessoas não estivessem realmente compradas com você, porque o que você propôs inicialmente era uma coisa muito diferente. Então imagina, se você está num negócio e os negócios hoje eles precisam ter velocidade de mudança. Sim. Cada vez mais velocidade de mudança. E aí você propõe para o seu time uma mudança, vamos fazer desse jeito agora. Agora eu preciso que vocês façam tal e tal coisa. Se as pessoas realmente não estão compradas, elas não vão fazer, elas vão ter muita dificuldade de virar a chavinha, de fazer diferente. E aí é como se tivesse que começar de novo, com um novo time, todo o trabalho de reconstruir quase uma empresa, porque a empresa é um time, né? Exato, e se elas não veem essa convicção em você e essa capacidade em você de levá-las aonde você está dizendo que vai chegar, também elas não vão investir, elas não vão com você. Até porque a gente vai passar por momentos muito difíceis, as coisas vão dar errada muitas vezes. E aí, se na hora que isso acontece, se eles veem que você para de acreditar, que você fraqueja, que você... automaticamente vai acontecer a mesma coisa. Não vai trazer segurança, firmeza para eles. Então, eu acredito que liderança é muito isso. É você transmitir com clareza, com sinceridade, a mensagem que você carrega e passar essa confiança, né, essa convicção e plantar essa sementinha ali no coração deles para que eles acreditem também e agarrem aquela missão junto com você. Aproveitando que a gente está falando, né, de time, de pessoas, e você também falou, né, não sou uma líder perfeita e não somos mesmo nem empresários perfeitos, a gente erra. Qual erro ou quais erros, Pri, você lembra que foram erros assim marcantes, mas que te trouxeram um aprendizado muito grande, que esse aprendizado acabou transformando muita coisa, crescimento para o seu negócio? Eu falo que tudo aquilo que a gente passa, né, que é um desafio ou algum erro, a gente aprende com ele, né? E teve momentos, assim, quando eu olho para trás, assim, e analiso toda a minha jornada, eu vejo que os meus maiores desafios foram justamente, assim, com as pessoas, assim, de entender, de conseguir, em meio a todo esse contexto de liderança, identificar as diferentes personalidades, né, que você não pode tratar todo mundo como se fosse todo mundo igual, que cada um tem uma visão de mundo, espera algo de você, cada um tem uma perspectiva, uma ambição, né? Tem pessoas que têm ambição de ter uma vida tranquila e uma qualidade de vida, outros já querem crescer financeiramente, o foco é ganhar dinheiro. Então, cada liderado ele tem uma perspectiva e dentro, né, da minha jornada, a arquitetura foi natural, foi leve, as coisas foram... A cada novo desafio, eu vi mais facilidade de vencer esses desafios, mas o humano, ele é algo muito orgânico, assim, que você aprende hoje uma coisa, mas amanhã você já tem que aprender outra completamente diferente. Então, eu tenho buscado muito conhecimento nessa área, né, para liderar com clareza, ter essa expertise de identificar as personalidades e levantar líderes, que eu acho que a gente tem que treinar, né, as pessoas que estão com a gente para ser como a gente, né? Para replicar
parte do que a gente faz. Algumas eles vão fazer até melhor, outras eles não vão fazer como a gente faz. Mas para replicar o que a gente faz, né? Pra gente ter braços e pernas e poder crescer muito mais. Porque eu falo que é como você mesmo falou. Ninguém faz nada sozinho. E se você não tem um time com você, acreditando na jornada que você, né, acredita e acreditando aonde vocês vão chegar juntos, se ela não vivenciar aquilo ali como algo real e palpável, é muito difícil, né, ela colocar a energia dela, o empenho, né, sem ter essa clareza, essa convicção. E colocar isso, né, de forma intensa nas pessoas é algo desafiador, assim, que a gente precisa ter mesmo toda ali uma psicologia, uma postura que diferencia, né, que faz com que as pessoas realmente estejam dispostas. Sim. E Pri, tem muitos profissionais de saúde que querem empreender e tem dificuldade de se posicionar. Que conselho que você daria para alguém que quer se destacar nesse segmento mais seleto, mais selecionado? Eu acho que se você quer se destacar, você tem que fazer o que a maioria não faz. Né? Você tem que realmente... Maravilhoso! Se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, se você quer ter resultado diferente, você tem que ter postura e decisão diferente do que a maioria tem. Então, é só você olhar ao seu redor, né, ver o que a maioria está fazendo. Faz o contrário, faz diferente. Totalmente diferente. Ótimo, isso aí. Muito bom. Porque, olha, a minha realidade, né, é uma cidade... Eu venho de uma cidade de 70 mil habitantes e que o budget ali de projeto é algo muito diferente da realidade que eu vivencio e já vivenciei e estou vivenciando hoje. E é até uma brincadeira que a gente fala, né? Porque, por exemplo, quando você faz medicina, você sonha que vai ser uma coisa e depois que se forma é outra. Quando você faz direito, você acha que vai ser aquelas séries Grey's Anatomy. Quando você faz direito, você acha que vai ser igual nos filmes que tem um monte de julgamento, a rotina do advogado, que não é. Aí você faz arquitetura e pensa, vou construir imóveis incríveis, apartamentos maravilhosos e casas maravilhosas. Não tem budget, as pessoas não têm. E aí você constrói o quê? Às vezes, mal você faz um banheiro de um lugar. Exato. Não adianta você se especializar, não adianta você estudar. Se não tem o budget, você tá limitado. Então, assim, é você decidir, você olhar, falar, olha, eu não quero ter os mesmos resultados que eu tenho tido, eu quero sair dessa minha realidade. E olha, esses passos, essas decisões, elas nunca vão deixar de existir. Porque a cada novo passo, né, você trilha aquele novo passo e você vai ser desafiado para um novo nível. Né? Então, isso é infinito. Né? Eu dei o meu passo lá atrás de montar um escritório, depois de fazer a transição para o alto padrão, depois de abrir a nossa filial em São Paulo. Então, a gente nunca vai se acomodar a um estágio, porque eu falo que não existe estagnação. Ou você está crescendo ou você está diminuindo. Você morre, regredindo. Pra trás, exatamente. E chega uma hora que eu acho que nem é possível, né? Porque as coisas vão, querendo ou não, te empurrando para fazer mais. Tudo, o mercado fica mais desafiador, as coisas ficam mais caras. Então, se você não vai se reinventando e crescendo mais, naturalmente você vai morrer, né? Não existe outro caminho. Exato. E Pri, a gente tá chegando perto do fim do nosso bate-papo. Foi uma delícia. É muito bom, né? E eu tenho sempre 2 perguntinhas que eu deixo pro final. Uma é mais polêmica. Meu Deus. Que não é polêmica necessariamente, mas ela é um pouco instigante, assim. Que é sobre sucesso. Você com certeza é uma mulher de sucesso. Mas qual foi a maior mentira que contaram pra você sobre sucesso e você só foi descobrir muito tempo depois que aquilo não era sucesso, que sucesso é outra coisa? Que sucesso é ganhar muito dinheiro, sabe? Assim, eu acho que o dinheiro ele é consequência. Se você fizer as coisas em foco em ganhar dinheiro, eu acho que é muito mais fácil você se perder no caminho e desistir.
né? O que leva você ao sucesso é o amor por aquilo que você faz, é a sua paixão, né? Aquela força ali interior, aquela convicção de que aquilo ali é a sua missão, é o seu propósito de vida. Que transforma pessoas, que deixa pessoas melhores, mais felizes. Muda o dia a dia delas, torna elas pessoas melhores, faz elas mais felizes. Eu acho que quando você tem essa convicção, aí sim você chega ao sucesso. Muitas pessoas querem chegar ao sucesso para ter ali o desfrute, né, financeiro que o sucesso traz. Mas aí eu acho que é um caminho que é um risco muito grande de existir a frustração, né, no meio do caminho. E talvez você vai atingindo patamares no dinheiro, que você sempre vai querer mais. E nunca vai parece que nunca chega o sucesso, Exato. né? Se é sobre isso, talvez o sucesso nunca chegue, nunca baixe. Exatamente isso. Né? Porque é muito pesado, né? Você... E eu acho que você fica muito limitado. Você só faz as coisas se você tiver um retorno. E na minha jornada eu tive que fazer muita coisa que naquele momento eu não estava tendo um retorno financeiro, mas que depois os frutos vieram, né, de modo intenso, assim. Então muita coisa a gente tem que plantar também para colher. Então quando o foco do sucesso é o retorno financeiro, é muito difícil. É complicado, né? E por último, 30 segundos para você deixar um recado para um médico que está começando a empreender, ou que quer empreender, ou que tem dúvidas se quer empreender. 30 segundinhos para um recado seu, o que você pode deixar de mensagem. Olha, se no seu coração, né, dentro de você tem esse desejo, né, de estar fora da realidade que você está inserido hoje, eu sou um testemunho vivo, né, uma improvável que está aqui vivenciando coisas que eu jamais imaginei que um dia eu poderia, né, eu não cheguei ainda onde eu quero chegar, assim, ainda tem muita coisa para ser conquistada e vivida, mas para a realidade daquela menina, né, que nasceu em Formiga, numa cidade tão pequena, numa família tão simples. Eu fui a única da família, né, dos meus irmãos, que fez curso superior, né, que conseguiu se formar numa faculdade. Então, se eu conseguir, né, eu acho que qualquer pessoa consegue, a partir do momento que ela decidir, que ela tomar ali, né, aquela decisão como uma realidade e não se conformar, né, e ficar na zona de conforto. Sim. Então decida, é uma decisão. E pode parecer que não, gente, mas tomar decisão não é nada simples. É uma das coisas que o empresário mais faz, tomar decisão. É extremamente difícil, mas é o que faz toda a diferença. Então tenha coragem, exatamente, ousadia e tome decisões para você sair da condição que está. E não deixe para amanhã, tome hoje. Isso, é isso aí. Pri, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite, foi uma honra, muito obrigada, assim. Sua amizade é um presente, né? É mais, tá vendo? A gente vê Deus em tudo, gente. Assim, até nas amizades, né? Nas pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Literalmente colocou a gente. Você atrás de mim, eu na sua frente. Exato. A gente se virou num lugar completamente improvável. E uma falou com a outra e foi amizade instantânea, conexão instantânea. Estar nas mesas certas, nos lugares certos. Né? Então, às vezes o lugar que você está frequentando não está te proporcionando, né, essas oportunidades. Então, a gente tem que pensar mesmo, tomar as decisões e mudar, né, para a gente ter os novos resultados que a gente espera. Obrigada. Obrigada também. Foi delicioso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tenho certeza que inspirou muita gente. E continue acompanhando aí os próximos episódios.